Cada dia vivido com gratidão e apreço pelas pequenas coisas da vida é uma porta aberta para a chegada da inspiração divina, uma energia que permeia cada momento, convidando-o a apreciar a beleza do mundo e a se conectar com a presença de Deus que habita em todos nós. Você está amargurado hoje? Então encare essa amargura de maneira positiva. Tenha um olhar diferenciado sobre essa amargura. Olhe com um pouco mais de tranquilidade para essa amargura. E ao olhar com tranquilidade para essa amargura sem desespero, eu começo a compreendê-la. Quando eu começo a compreendê-la, eu começo a senti-la de forma diferente. Aos poucos ela vai deixando de ser um peso e eu alcanço a leveza, que é o oposto da amargura. A fé, o tempo todo nos encaminha, a fé que nós professamos o tempo todo nos encaminha e precisa nos encaminhar para esses processos, mudanças, transformações. Ninguém consegue chegar ao resultado se não passar pelo duro processo da construção desse resultado. É a vida. E não poderia ser diferente. É processual. A palavra já diz tudo, parte por parte. A bem-aventurança, ela engloba uma série de situações humanas aparentemente prejuízo. No primeiro momento, quando você olha para a bem-aventurança, parece que é prejuízo. Mas atado a este prejuízo, há sempre uma situação bonita sendo prometida. Por exemplo, toda vez que nós somos caluniados, é terrível, é horrível a gente sofrer uma calúnia. Mas há sempre uma promessa. E aquele que assume o Evangelho vai viver sim a calúnia, vai viver sim a difamação. Com os apóstolos não foi diferente, minha gente. Com as primeiras comunidades não foi diferente. Não pense que com você vai ser. Se você quiser viver a vida de um jeito certo, se você quiser fazer pacto com a bondade, se você quiser fazer pacto com a justiça, você pode ter certeza que sempre haverá um espírito de porco de plantão para falar mal de você. E aí? Como é que você administra essa calúnia? Vai caluniar também? Vai levantar a mesma bandeira que o seu inimigo está levantando? Não. Você vai viver o processo contrário. Você vai recusar os efeitos da calúnia sobre você, para que você não se transforme também num caluniador. É o desafio de neutralizar dentro de nós o poder daquele que está de fora querendo fazer mal. E é por isso que a bem-aventurança nos ata a um contexto de promessas. Vive bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo o sacrifício de hoje. Por quê? Porque ele vai conseguir chegar ao resultado bonito que o sacrifício propõe. Não é assim na vida prática? Se a gente quiser chegar lá, a gente tem que saber que para chegar lá, há um caminho difícil. Bem-aventurado aquele que não tem medo do caminho difícil, porque só ele poderá chegar ao destino final. É muito mais do que isso, mas é o que a gente poderia falar hoje, até mesmo para contextualizar com tudo aquilo que a gente falou no programa. Você pode ter certeza que se você quiser ser alguém na vida, se você quiser fazer a diferença neste mundo, você vai ter que estar disposto a sofrer muito. Porque não é fácil manter-se de pé numa época, num tempo, onde a oposição a tudo aquilo que é justo, honesto, bonito, coerente, está sempre de plantão para destruir.
através de fofoca, de comentários maldosos. Não faça parte disso. Não faça pacto com essas situações. Descubra aquilo que você está sofrendo hoje, identifique nisso uma oportunidade de você se transformar numa pessoa melhor. É o que eu desejo para você, para a sua família, e que ao longo dessa semana você possa descobrir que a bem-aventurança, o sofrimento que a bem-aventurança traz, só tem um sentido e um significado. Ela nos reserva uma promessa futura. E que já se antecipa agora, quando eu começo a ser honesto com o meu processo. E já vou sentindo e experimentando, nas pequenas coisas da minha vida, a satisfação de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de acreditar no que a gente acredita e de perseverar naquilo que a gente sabe que é o correto. Nos últimos dias eu estou preferindo ficar sozinha do que com as pessoas. Isso é normal? O que é normal, minha filha? É você perceber, né? Esse conceito de normalidade é muito estranho, porque é só você identificar se a sua necessidade de solidão está se estendendo demais. Porque todo mundo tem necessidade de solidão. Aliás, eu tenho pavor de não ter o meu espaço de solidão. Todo mundo precisa, né? Ter aquele seu momento, né? Aquele momento que você fica sozinho, que você não está sendo olhado por ninguém, que você pode ficar descalço, que você anda de pijama dentro de casa, que você fique à vontade, é o seu espaço. Às vezes, dentro da nossa casa, nós não conseguimos viver privacidade. Primeiro, por causa de um espaço físico. Às vezes você dorme com 2, 3 pessoas no mesmo quarto. Então, que hora que você fica sozinho? Só na hora que você vai no banheiro. E mesmo assim, se a casa tem um banheiro só, daqui a pouco tem alguém batendo, tá demorando, vai ficar quanto tempo aí, né? Então, como é que você vai construir a sua privacidade? Eu me lembro que lá em casa a gente não tinha privacidade, não. Privacidade é coisa de rico, porque nós não tínhamos nem casa que pudesse nos dar privacidade. Então, esta falta de privacidade dentro do nosso contexto familiar precisa ser sanado de outra forma. Tá certo que você não tem uma casa para ficar sozinho, para criar o seu espaço, para ficar lá, né, fazendo sua meditação, sua leitura. Crie o seu espaço de solidão, que ele é muito importante. Agora, minha filha, quando você percebe que a sua solidão está prejudicando a sua relação com as pessoas, então alguma coisa está errada. Porque o nosso tempo de solidão, ele tem que ser para preparar o nosso convívio. Não é só um egoísmo, não é não. A solidão prepara o convívio. Coloque isso na cabeça. Assim como as férias nos preparam para o trabalho. Qual que é a função das férias? É descansar o corpo para depois a gente voltar trabalhando com mais disposição. Não sei se isso acontece de maneira, porque às vezes as nossas férias são mais cansativas do que o trabalho, né? Quem merece isso não, gente? E às vezes nós construímos o nosso descanso de um jeito cansativo. Então muitas vezes essa necessidade de solidão, ela é um cansaço mesmo, uma incapacidade que muitas vezes nasce uma incapacidade do nosso jeito de organizar bem a vida. Eu sempre penso assim, que há sempre um detalhe da nossa vida que pode ser modificado. Às vezes nós esperamos que grandes mudanças aconteçam. Não. Grandes mudanças não costumam acontecer, não. Ou se acontece, é muito sobrenatural. O natural é que você tenha a possibilidade de pequenas mudanças. Se eu disser para você que grandes milagres acontecem na nossa vida todos os dias, não. São miudinhos. Agora, uma coisa é certa. Que acontecem. Aí vai depender da nossa sensibilidade de abrir os olhos para perceber. Vai depender daquilo que nós conseguimos enxergar. Você tem inúmeras possibilidades diante de você. Pode ser que você não veja todas. Comece por aquelas que você vê. Seja honesto com aquilo que Deus está te dando. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus uma série de coisas, mas Ele já deu o que a gente precisa, mas a gente não sabe reconhecer. E saber reconhecer aquilo que Deus nos deu é um jeito bonito que a gente tem de experimentar o cuidado dele por nós. Comece a mudar a sua vida. Comece por coisas pequenas. Outro dia encontrei uma senhora que me disse: padre, ouvi uma palavra que modificou o meu jeito de pensar a minha vida. E começou simples.
Começou a partir de uma caminhada que ela estava fazendo todos os dias de manhã. O todo dia não pode ser a partir da segunda-feira só. Tem que ser uma atitude que envolva a nossa vida, que nos discipline. E aí todos nós sabemos onde é que nós precisamos mudar. Às vezes são mudanças grandes que só acontecerão nas mudanças miudinhas que a gente assume todo dia. Quer um exemplo? Vai para a sua gavetinha de novo. Dá uma olhada em tudo que você está guardando aí no seu quarto. Tem muita coisa que você passou da hora de jogar fora. E às vezes a gente fica pensando, e se amanhã eu precisar? Mentira. É um jeito que a gente tem de entupir os armários, de entupir as cômodas, de entupir o nosso quarto com coisas desnecessárias que nós nunca vamos usar. É um jeito bonito que a gente tem de deixar um ambiente mais limpo, de dar qualidade à nossa vida. Pesos que estão de fora, que estão dentro das gavetas, que estão nos guarda-roupas, mas pesos que estão aqui dentro de nós também. Rancores que às vezes nós precisamos jogar fora. É um jeito bonito que você tem de deixar Deus cuidar de você, jogando fora aquilo que não merece ser guardado. Padre Fábio, quando é que eu posso considerar a minha confissão incompleta? Eu me confessei recentemente e sinto como se não tivesse me confessado. Esqueci algumas coisas, o sacerdote não conversou direito comigo, mesmo vendo o meu nervosismo, que costuma ser sempre assim quando me confesso. Fico nervosa. Os pecados que esqueci são perdoados? Como fazer uma boa confissão? Minha filha, o sacramento, ele realmente... Confissão é você contar o pecado. Muitas vezes as pessoas confundem a confissão com o aconselhamento. Não é, né? Dentro da confissão até existe uma pequena exortação, um pequeno aconselhamento. Mas a gente não pode confundir conversa com confissão. Confissão é contar os pecados e receber a absolvição. Direção espiritual é outra coisa. Mesmo porque o padre, se ele te escuta em confissão e você faz uma direção espiritual, ele não pode nem comentar muita coisa por causa do sigilo de confissão que a gente tem. Não é comentar com os outros, não é comentar com você mesmo. Ou até mesmo voltar a conversa numa outra oportunidade. Quando é que o sacramento é eficaz? Uma confissão, ela é bem feita à medida em que você consegue sentir a eficácia do sacramento. Isto é, você de fato internaliza o perdão recebido. Mas isso não depende do padre, minha filha. Depende do seu arrependimento. Mesmo porque só contar o pecado, muitas vezes não nos alivia. O que nos alivia de verdade é o arrependimento. Então, muitas vezes nós nos confessamos sem arrependimento. Então, isso não vai ter repercussão dentro de você. Porque você cumpriu apenas uma obrigação formal de contar o pecado ao padre e ficou por isso mesmo. Quem se perdoa é você. Não adianta nada eu lhe dar o perdão se você não viveu a sua reconciliação. E esse primeiro passo da confissão é muito importante. Eu preciso ir para a confissão já reconciliado. Eu preciso ir já reconciliado com aquilo que eu fiz de errado. Então, se eu magoei alguém, antes de ir me confessar, eu já preciso ter arrumado aquela situação que ficou desajeitada. Eu já preciso ter pedido meu perdão a quem eu magoei. Eu já preciso ter devolvido o que eu roubei. Eu já preciso ter consertado o que eu desconsertei. Porque quando eu vou para o padre, eu vou apenas para receber com eficácia o perdão que Deus vai me conceder, mas que eu já me concedi. É muito interessante porque muitas vezes nós não vamos bem na vida, não é porque o outro não nos perdoou, não é porque o outro nos machucou, não. O pior inimigo que nós podemos ter na vida não está de fora, ele está aqui dentro de nós. Então, quando nós não vivemos este primeiro passo da reconciliação, a gente vai ter a dificuldade de poder viver a eficácia, ou sentir a eficácia da confissão e do perdão que o padre vai nos dar. Então, minha filha, arrependa-se antes de confessar-se. Busque essa reconciliação interior antes de ir contar o que você fez. Mesmo porque eu, particularmente, compreendo que atender confissão é quase que um processo terapêutico. Nós ajudamos a viver, arrumar o quebra-cabeça que está desarrumado dentro do coração do outro.
Eu não tenho o poder de mexer nas peças. Eu tenho o poder de ajudar a mexer nas peças, mas o primeiro movimento quem faz é a pessoa que precisa se reorganizar. É ela que está vivendo o momento do desconcerto. Há sempre um desconcerto em todo o pecado. O pecado nos desconcerta. O pecado nos retira do prumo. Então a confissão tem o poder de ajudar a fazer esse processo a ser retomado. Mas antes de qualquer coisa, você precisa viver essa reconciliação. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos. Noras que não conseguem dizer não às sogras, chefes que não conseguem dizer não aos subordinados, gente que não consegue dizer não aos próprios desejos, e assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não, seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Os pais dizem: não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer: não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem a carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo.
Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não. Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores, por coisas trágicas. Hoje, minha gente, o grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário. Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto. Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado como se fosse mesmo uma escultura, a partir deste formão humano, desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a Ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer.
Agora, a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho? Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer: ó, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu, que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer. Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa a pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida é porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune.
Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro, tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui a minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não. Essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar.
é que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado, porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado, porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir.
Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura, eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Padre Fábio, um amor de verdade pode ser destruído pela maldade das pessoas? Minha filha, tudo pode ser destruído pelas maldades, desde que a gente permita. A maldade é altamente corrosiva, mas para ela corroer, eu tenho que permitir a corrosão, né? Se eu paraliso o poder da maldade dentro de mim, se eu não permito que ela encontre em mim lugar para crescer, ela não vai conseguir destruir o que em mim é valor. Se eu fico atento para que aquilo que é ruim, que está entrando na minha mente, porque a mente é o lugar onde nós acontecemos. A gente sabe que o coração, ele tem esse significado simbólico de ser o lugar do sentimento, mas é na cabeça da gente que nós somos construídos. A minha mente, é aqui que eu me penso, é aqui que eu penso o outro, é aqui que eu me interpreto, é aqui que eu interpreto o outro. E é aqui que a maldade pode crescer, como ela também pode diminuir. Então, se eu permito que a maldade cresça dentro da minha mente, se eu começo a me configurar a partir dessa maldade, eu vou ter então muita dificuldade para fazer crescer os meus amores. E aí é certo que a minha capacidade de amar, porque ela está infectada pela maldade, eu corro o risco então de perder a minha capacidade de amar. Como é que isso é possível na prática, minha gente? De repente eu sou amigo do Christian, alguém vem falar mal do Christian para mim. Eu permito que aquela informação venha ficar dentro da minha cabeça, do meu coração, né? Já ia dizer o sentido simbólico. Aí, aquela história que me contaram sobre o Christian começa a macular a minha capacidade de amar o Christian. Mas eu não fui perguntar para ele se aquilo era verdade, eu não fui esclarecer. Eu apenas permiti que a maldade que me foi semeada crescesse dentro de mim e impedisse de ter um amor ou de continuar tendo o meu carinho pelo Cristo. Muitas vezes o que acontece com a gente é isso. Nós nos transformamos numa sementeira onde a maldade encontra espaço para crescer. E onde a maldade cresce, o amor diminui. É natural. Porque maldade e amor ocupam o mesmo lugar, minha gente. Bondade e ódio, amor e ódio, maldade e bondade, ocupam o mesmo lugar dentro de nós. Se você deixa crescer a maldade, é natural que a sua bondade diminua. Agora é também verdade, se você faz com que sua bondade cresça, você naturalmente vai diminuir a sua capacidade de ser maldoso, de ser invejoso, né? Por que a gente pode controlar a inveja promovendo aquilo que a gente tem de melhor? Porque a partir do momento que você se ocupa de você mesmo, quando você começa a cuidar bem de você, você começa a crescer. Você vai então investir em você. Você vai começar a prestar atenção um pouco mais nas suas capacidades e você vai trabalhar a partir delas. Veja bem, é natural que aquele que esteja ocupado de suas capacidades e que esteja se trabalhando, não tenha tempo para ficar invejando o outro. A inveja é coisa de quem não tem o que fazer, porque o invejoso precisa de tempo para prestar atenção no outro. A partir do momento que você está ocupando-se de maneira positiva de você mesmo, das suas coisas, do seu trabalho, da sua luta, é natural que você diminua dentro de você a inveja que você sente do outro. O coração que está vazio, ele vai ser um território para crescer muita coisa ruim. O coração que está vazio, ele vai ser um território fértil, mas muito fértil,
para tudo aquilo que não presta. É por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Ocupar a nossa cabeça de coisas boas. Ocupar a nossa vida com sentimentos bons. É assim que a gente vai conseguindo alcançar a vitória sobre tudo aquilo que nos oprime. Minha gente, é tanta coisa mesquinha que nos oprime, não é verdade? Tanta gente perdendo a alegria por causa dos sentimentos mesquinhos que tem. O sentimento mesquinho que eu posso nutrir pelo Cristo não vai fazer mal só ao Cristo, não, mas vai fazer mal sobretudo a mim, porque eu sou a fonte desse sentimento ruim. A mesquinharia estraga quem a gente é. E essa oportunidade de viver, ela é única. Nós não podemos desperdiçá-la com mesquinharias. A gente precisa ser na vida de quem passar por nós uma lembrança feliz. Mas não é só para deixar neles as marcas, não, em quem passou por nós, não. Porque na verdade a marca que a gente deixa é apenas uma consequência da vida bem vivida que a gente viveu. Ao hoje ter a recordação feliz da Dona Lourdinha, para mim, foi uma oportunidade de revisitar essa convicção. Quem vive bem, fará bem à vida das pessoas que por ela passaram. E eu acho que isso é o melhor prêmio que nós podemos receber na vida. Esse é o melhor reconhecimento que nós podemos receber. Quando você souber que você foi uma lembrança positiva na vida de alguém. Alguém sorriu no momento que lembrou de você. Por aquilo de bom que você fez. Pelo momento leve que você proporcionou. Pela leveza que a sua amizade representou. Pelo tempo bom que você proporcionou àquela pessoa no momento em que você esteve com ela. É o que Jesus fez. Jesus marcou definitivamente todas as pessoas que passaram por ele. Por quê? Porque Jesus transformava as pessoas. Transformou Lázaro, transformou Madalena, transformou Simão, transformou Paulo, que nem o encontrou pessoalmente. Se transformou tanta gente, por que não pode transformar a mim e você? E o mais bonito, ao transformar a mim e a você, nos coloca como protagonistas no tempo, com possibilidade de transformar também aqueles que passarem por nós. A oportunidade de visitar a vida da pessoa, ainda que seja com o nosso olhar, com uma frase, com um gesto, com um sorriso. A oportunidade de entrar no tempo do outro e de oferecer a ele esse amparo afetivo e espiritual, sem exageros, sem dependências. Você ser para o outro esta lembrança feliz. E o outro ser para você esta lembrança agradável. Quando você um dia estiver velhinho aí, eu também, e a gente poder revisitar o nosso passado, entrar nos cômodos, né, os mais distantes no tempo, e você poder reencontrar através da saudade pessoas que nunca mais morrerão dentro do seu coração, porque elas fazem parte, elas estão registradas na sua história, como alguém que um dia, ao realizar um gesto, ao dizer-lhe uma palavra, ou até mesmo um olhar acompanhado de um sorriso, entrou para as suas recordações e lhe deixou uma marca que não há nada, absolutamente nada, que possa ser, que possa remover, que possa retirar de você. Você sabe que é isso que eu lhe desejo, né? Ao lhe oferecer esse Jesus que eu acredito, eu quero lhe oferecer essa possibilidade de você se tornar uma pessoa marcante.
pela sabedoria que brotará dos seus lábios, pela sabedoria que brotará das suas escolhas, pela sabedoria que brotará da sua postura, de você ser gente de verdade, de fazer a diferença nos dias de hoje, de abandonar a mesquinharia, de não permitir que nada mesquinho nesse mundo venha encontrar abrigo dentro do seu coração. Tenho certeza que se você quiser, se você desejar isso do fundo do seu coração, acolher a graça de Deus, que já decidiu isso, Deus quer lhe transformar numa pessoa marcante. Se você hoje optar por isso, você pode ter certeza que você já começou a ser essa pessoa marcante que o mundo precisa. Porque todo coração humano que se dispõe a ser este lugar onde Deus acontece, nele se transforma, nele se torna. Deus passa por ele, Deus acontece com ele. Assim como a teologia acontece nas preposições, Deus acontece em nós, ao passar por nós, ao viver em nós e ao encontrar no nosso coração um território favorável para o crescimento de sua vontade, de seu amor, de sua... Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Padre Fábio, um amor de verdade pode ser destruído pela maldade das pessoas? Minha filha, tudo pode ser destruído pelas maldades, desde que a gente permita. A maldade é altamente corrosiva, mas para ela corroer, eu tenho que permitir a corrosão, né? Se eu paraliso o poder da maldade dentro de mim, se eu não permito que ela encontre em mim lugar para crescer, ela não vai conseguir destruir o que em mim é valor. Se eu fico atento para que aquilo que é ruim e que está entrando na minha mente, porque a mente é o lugar onde nós acontecemos. A gente sabe que o coração ele tem esse significado simbólico de ser o lugar do sentimento, mas é na cabeça da gente que nós somos construídos. A minha mente. É aqui que eu me penso, é aqui que eu penso o outro, é aqui que eu me interpreto, é aqui que eu interpreto o outro. E é aqui que a maldade pode crescer, como ela também pode diminuir. Então, se eu permito que a maldade cresça dentro da minha mente, se eu começo a me configurar a partir dessa maldade, eu vou ter então muita dificuldade para fazer crescer os meus amores. E aí é certo que a minha capacidade de amar, porque ela está infectada pela maldade, eu corro o risco, então, de perder a minha capacidade de amar. Como é que isso é possível na prática, minha gente? De repente eu sou amigo do Christian, alguém vem falar mal do Christian para mim. Eu permito que aquela informação venha ficar dentro da minha cabeça, do meu coração, né? Já ia dizer o sentido simbólico. Aí, aquela história que me contaram sobre o Christian começa a macular a minha capacidade de amar o Cristo. Mas eu não fui perguntar para ele se aquilo era verdade, eu não fui esclarecer. Eu apenas permiti que a maldade que me foi semeada crescesse dentro de mim e impedisse de ter um amor ou de continuar tendo o meu carinho pelo Cristo. Muitas vezes o que acontece com a gente é isso. Nós nos transformamos numa sementeira
onde a maldade encontra espaço para crescer. E onde a maldade cresce, o amor diminui. É natural. Porque maldade e amor ocupam o mesmo lugar, minha gente. Bondade e ódio, amor e ódio, maldade e bondade, ocupam o mesmo lugar dentro de nós. Se você deixa crescer a maldade, é natural que a sua bondade cresça, diminua. Agora é também verdade. Se você faz com que sua bondade cresça, você naturalmente vai diminuir a sua capacidade de ser maldoso, de ser invejoso, né? Por que a gente pode controlar a inveja promovendo aquilo que a gente tem de melhor? Porque a partir do momento que você se ocupa de você mesmo, quando você começa a cuidar bem de você, você começa a crescer. Você vai então investir em você. Você vai começar a prestar atenção um pouco mais nas suas capacidades e você vai trabalhar a partir delas. Veja bem, é natural que aquele que esteja ocupado de suas capacidades e que esteja se trabalhando, não tenha tempo para ficar invejando o outro. A inveja é coisa de quem não tem o que fazer, porque o invejoso precisa de tempo para prestar atenção no outro. A partir do momento que você está ocupando-se de maneira positiva de você mesmo, das suas coisas, do seu trabalho, da sua luta, é natural que você diminua dentro de você a inveja que você sente do outro. O coração que está vazio, ele vai ser um território para crescer muita coisa ruim. O coração que está vazio, ele vai ser um território fértil, mas muito fértil, para tudo aquilo que não presta. É por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Ocupar a nossa cabeça de coisas boas. Ocupar a nossa vida com sentimentos bons. É assim que a gente vai conseguindo alcançar a vitória sobre tudo aquilo que nos oprime. Ô minha gente, é tanta coisa mesquinha que nos oprime, não é verdade? Tanta gente perdendo a alegria por causa dos sentimentos mesquinhos que tem. O sentimento mesquinho que eu posso nutrir pelo Cristo não vai fazer mal só ao Cristo, não, mas vai fazer mal sobretudo a mim, porque eu sou a fonte desse sentimento ruim. A mesquinharia estraga quem a gente é. E essa oportunidade de viver, ela é única. Nós não podemos desperdiçá-la com mesquinharias. A gente precisa ser na vida de quem passar por nós uma lembrança feliz. Mas não é só para deixar neles as marcas, não, em quem passou por nós, não. Porque na verdade a marca que a gente deixa é apenas uma consequência da vida bem vivida que a gente viveu. Ao hoje ter a recordação feliz da Dona Lourdinha, para mim, foi uma oportunidade de revisitar essa convicção. Quem vive bem, fará bem à vida das pessoas que por ela passaram. E eu acho que isso é o melhor prêmio que nós podemos receber na vida. Esse é o melhor reconhecimento que nós podemos receber. Quando você souber que você foi uma lembrança positiva na vida de alguém. Alguém sorriu no momento que lembrou de você. Por aquilo de bom que você fez. Pelo momento leve que você proporcionou. Pela leveza que a sua amizade representou. Pelo tempo bom que você proporcionou àquela pessoa no momento em que você esteve com ela. É o que Jesus fez. Jesus marcou definitivamente todas as pessoas que passaram por ele. Por quê? Porque Jesus transformava as pessoas. Transformou Lázaro, transformou Madalena, transformou Simão, transformou Paulo, que nem o encontrou pessoalmente. Se transformou tanta gente, por que não pode transformar a mim e você? E o mais bonito, ao transformar a mim e a você, nos coloca como protagonistas no tempo
com possibilidade de transformar também aqueles que passarem por nós. A oportunidade de visitar a vida da pessoa, ainda que seja com o nosso olhar, com uma frase, com um gesto, com um sorriso. A oportunidade de entrar no tempo do outro e de oferecer a ele esse amparo afetivo e espiritual, sem exageros, sem dependências. Você ser para o outro esta lembrança feliz. E o outro ser para você esta lembrança agradável. Quando você um dia estiver velhinho aí, eu também, e a gente poder revisitar o nosso passado, entrar nos cômodos, né, os mais distantes no tempo, e você poder reencontrar através da saudade pessoas que nunca mais morrerão dentro do seu coração, porque elas fazem parte, elas estão registradas na sua história, como alguém que um dia, ao realizar um gesto, ao dizer-lhe uma palavra, ou até mesmo um olhar acompanhado de um sorriso, entrou para as suas recordações e lhe deixou uma marca que não há nada, absolutamente nada, que possa ser, que possa remover, que possa retirar de você. Você sabe que é isso que eu lhe desejo, né? Ao lhe oferecer esse Jesus que eu acredito, eu quero lhe oferecer essa possibilidade de você se tornar uma pessoa marcante. Pela sabedoria que brotará dos seus lábios, pela sabedoria que brotará das suas escolhas, pela sabedoria que brotará da sua postura. De você ser gente de verdade, de fazer a diferença nos dias de hoje, de abandonar a mesquinharia, de não permitir que nada mesquinho nesse mundo venha encontrar abrigo dentro do seu coração. Tenho certeza que se você quiser, se você desejar isso do fundo do seu coração, acolher a graça de Deus, que já decidiu isso, Deus quer lhe transformar numa pessoa marcante. Se você hoje optar por isso, você pode ter certeza que você já começou a ser essa pessoa marcante que o mundo precisa. Porque todo coração humano que se dispõe a ser este lugar onde Deus acontece, nele se transforma, nele se torna. Deus passa por ele, Deus acontece com ele. Assim como a teologia acontece nas preposições, Deus acontece em nós, ao passar por nós, ao viver em nós e ao encontrar no nosso coração um território favorável para o crescimento de sua vontade, de seu amor, de sua... Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. É com muita felicidade que me deparei com o seu programa. Fiquei mais próximo de Deus e mudando a minha vida. Porém, não consigo conversar com Deus como um amigo, pois ainda temo a autoridade dele. Como se eu precisasse marcar dia e hora para um papo franco. Como fazer para ser de fato um amigo e confidente de Deus? Digo que apesar de não frequentar a igreja, há muito tempo procuro levar uma vida cristã e correta.
Obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Luiz, você tocou numa questão muito interessante. Durante muito tempo, né, a experiência religiosa, a compreensão de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, está diretamente ligado a um Deus guerreiro. Está diretamente ligado a um Deus dos exércitos, aquele que está à frente, com todos os escudos, destruindo os inimigos, né? O povo de Israel faz um pouco essa experiência. Um pouco não, bastante, né? Essa experiência de um Deus tremendo. De um Deus que treme as bases por causa do medo que ele provoca. É um Deus guerreiro. E o Novo Testamento é o aperfeiçoamento dessa visão. Este Deus guerreiro é visto de maneira amorosa. Porque você tem lá no Antigo Testamento a imagem de um Deus guerreiro, de um Deus que está pronto para abater o inimigo. E em Jesus você tem um Deus que está disposto a amar o inimigo. Olha como mudou. Então aquela visão de que Deus antes estava pronto para derrubar e derrotar o inimigo, agora está pronto para acolher. A mesa está posta e os miseráveis estão convidados para participar do banquete. Veja bem que no contexto do Antigo Testamento existe a força de um discurso segregando mesmo, julgando para fora. Que a partir do momento que o diferente é meu inimigo, a partir do momento que a tribo vizinha, que não comunga da mesma crença que eu, é minha inimiga, eu tenho o direito de falar de maneira grosseira mesmo, eu tenho o direito de usar de armas para combater. E aí a igreja, ela pôs a mão, pediu o perdão, sobretudo pelo tempo da Inquisição, quando de maneira terrível, pelas forças do momento presente, da história daquela época, daquele momento, as pessoas que não criam da mesma forma eram julgadas na fogueira, eram queimadas em praça pública para que os hereges pudessem ver e diante do medo não fazerem a mesma coisa. Veja bem, nós não podemos fazer a religião viver, ser a tradução e ser vivida na experiência do medo. Quantas vezes na sua vida, talvez, Luiz, você tenha vivido o mesmo que eu vivi, quando a imposição de uma verdade nos era feita pela força do medo. Não faça isso porque Deus castiga. Não faça aquilo porque Deus tem os olhos grandes e Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo para depois nos castigar. Não vejo por aí, meu amigo. Jesus me autoriza a enxergar Deus de forma diferente. Deus tem os olhos grandes, é para me observar e me amar. É para me ajudar a vencer os meus limites. É para me ajudar a encaminhar as coisas da melhor forma. Não é para me vigiar, não. Não é para ficar de olho no que eu estou fazendo de certo ou de errado. Mesmo porque os meus erros, eles atingem primeiramente a mim. É engraçado isso, né? Mas às vezes a gente tem a ingenuidade de pensar que o meu erro é um agravo contra Deus. Claro que é um agravo contra Deus, mas só é agravo contra Deus porque é agravo contra mim. Deus me ama e a partir do momento que eu me machuco, Deus sente as consequências do meu erro. É como você sabe disso na prática. Você ama o seu filho e ele usa droga. A droga do seu filho atenta primeiramente contra ele, mas porque atenta contra ele e a gente o ama, a gente sente também. A consequência do pecado na nossa vida atinge a Deus por causa disso. Não é que Deus é um velho aborrecido que fica lá lamentando, ciumento, não. A imagem de Deus precisa ser reconstruída. O Deus que sofre com o pecado da humanidade, ele sofre porque sabe que o pecado é uma agressão ao coração humano. E porque Ele nos criou de maneira amorosa e quer nos manter de maneira amorosa nessa relação, então o nosso pecado o atinge. Quando a gente começa a pensar esse Deus a partir do medo, a gente não entende esse amor. A gente acha que Ele está punindo por punir. A gente acha que Ele está fazendo a vigilância porque não quer a nossa felicidade. E é muito perigosa, minha gente, a experiência religiosa que está pautada na vigilância e no medo. Michel Foucault, um grande filósofo, dizia de maneira muito interessante, muito sábia, que a vigilância e a punição são mecanismos de controle.
Quantas vezes na educação dos filhos a gente usa da vigilância e do poder, do medo, né? Só que tem o seguinte, a vigilância e o medo não nos educa. Ela apenas nos controla por um tempo. E depois que você já não tem mais o poder da vigilância e do medo, você esquece, não tem o valor incorporado. É igual aquela velha história. Tem uma plaquinha lá, proibido pisar na grama. A gente olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém vigiando, a gente pisa. É porque a gente não entendeu o valor do jardim. A vigilância e a punição estão muitas vezes a serviço da minha falta de reconhecimento do valor. Se eu sei que é um valor, eu não vou pisar na grama. Se eu reconheci o jardim como um bem público que precisa ser preservado, eu não vou pisar. É igual, a gente não precisa andar na testa, olha, não me bata, não me agrida, não me mate. Mas infelizmente algumas pessoas batem, algumas pessoas agridem. Não me traia, não é? A gente não precisa escrever isso. Agora, o outro, infelizmente eu estou na mão do outro. Quando eu saio da minha casa, eu estou dependendo do valor que o outro aprendeu ou não, de respeitar a minha vida. Eu saio e respeito a vida do outro, por quê? Minha mãe me ensinou esse valor. Meu pai me ensinou esse valor. O meu caráter foi moldado para compreender o outro como um valor absoluto que eu não posso banalizar. Agora, se eu não faço, se eu não vivo, é porque eu não descobri, eu não desdobrei o valor em atitude concreta. É muito interessante isso, minha gente. Olha como a religião repercute dentro de nós. A partir do momento que Deus, para mim, é amor, e eu o compreendo assim, eu vou aprender a lidar melhor com as minhas fragilidades. Porque eu sei que Deus não está pronto para me punir, Ele está pronto para me corrigir. A correção, ela condensa o amor. Muitas vezes a punição não. Ser punido nem sempre condensa a experiência do amor. Muitas vezes eu não consigo viver e reconhecer no amor, na experiência do outro, naquilo que o outro está fazendo por mim, o seu amor. Por quê? Porque muitas vezes está uma dose exagerada de punição. Quando na verdade o amor é que me faz perceber que a atitude do outro é para o meu bem. É como você receber lá uma correção fraterna de alguém que não ama você. Receber uma correção fraterna que alguém que tem uma arma na mão é horrível. Que coloca na sua cabeça, né? Metáfora isso, não estou dizendo uma arma de verdade. Muda, faz isso, papapá. E se você não percebe que existe uma expressão amorosa naquilo, você não vai ouvir, você não vai dar atenção. Agora, quando você percebe que o conselho que você está recebendo está carregado de afeto, de interesse por você, aí é diferente. Você começa a abrir o ouvido, prestar atenção no que o outro está dizendo. Por isso que é muito bom você ter pessoas que façam parte do seu processo humano com profundidade. Não são apenas pessoas que estão do seu lado, mas são pessoas que têm acesso ao seu coração justamente para dizer aquilo que você precisa ouvir, de maneira amorosa, de maneira calorosa. Quantas vezes eu já disse isso aqui, minha gente? O grande problema não é o que a gente diz, mas é a forma como a gente diz. Muitas vezes nós usamos a palavra certa do jeito errado. Ou muitas vezes usamos a palavra errada, mas do jeito certo. Mas não pode. Eu não posso ter essa confusão. A religião repercute em nós neste momento. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Pode observar. As pessoas elas vão agir de acordo com a imagem que elas têm de Deus também. Se elas serão misericordiosas, se elas serão julgadoras, se elas serão preconceituosas, tudo isso está diretamente ligado à experiência que nós fazemos de Deus. E é por isso que o mundo precisa ficar melhor a partir do cristianismo, porque Jesus reconfigura esta imagem. Deus não é um guerreiro, Deus é um pai amoroso. E porque Ele é um pai amoroso, Ele nos ensina a sermos irmãos fraternos. O pai que me ama, me ensina a ser irmão fraterno. Por isso, Luiz, a sua relação com Deus vai melhorar a partir do momento que você reconstruir essa imagem dentro de você. E é possível, meu amigo.
Nós não precisamos morrer acreditando no Deus guerreiro. Leia os evangelhos, mergulhe no mistério dos evangelhos, entre na beleza dessas passagens, desse Jesus que nos revela a face amorosa de Deus. É o melhor jeito de você reconstruir essa imagem, muitas vezes terrível, que você tem de Deus. A Adélia Prado, a obra dela, é muito marcada pela religiosidade. Já falei isso aqui várias vezes, né? E é bonito quando você percebe na obra de Adélia esta visão de um Deus terrível sendo ressignificado. Quando o Deus terrível passa pelo crivo do amor agora. E é por isso que nós dizemos de maneira bonita: Jesus é a hermenêutica do Pai. O que é hermenêutica? É a interpretação, a ciência da interpretação. Então você só pode interpretar o Antigo Testamento a partir do Novo. Jesus é a hermenêutica, é a regra de interpretação. Você não pode interpretar o Antigo Testamento sem a conexão com o Novo. Porque senão a gente vai achar que a gente tem direito de matar os inimigos da gente. Que nós vamos ter o direito de apontar as armas para a tribo vizinha e matar só porque eles são diferentes de nós. Olha os problemas religiosos no mundo. Estão diretamente associados a esta intolerância. Quando nós não temos uma imagem de um Deus amoroso, nós corremos o risco de ter uma imagem de um Deus guerreiro, que nos autoriza a luta, que nos autoriza a agressividade, que nos autoriza o espírito tribal. E o espírito tribal não constrói sociedade, minha gente. A sociedade só pode ser verdadeiramente construída a partir do espírito fraterno, que nos permite olhar para o diferente de maneira amorosa e acolhê-lo, mesmo sendo ele diferente de nós. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços. Tempo de procurar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz
tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada? E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar alma nesse corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento
poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas no primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver. Senhor, nós vos rogamos humildemente por todos que ouviram esta mensagem. Proteja e guarde esta pessoa, para que, confortada com o dom de vossa graça, goze prosperidade, paz e harmonia, e dê no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como o verdadeiro templo do Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.